Nós estamos estudando a carta de Pedro, 1 Pedro. Tem muita gente que falando aí comigo dos ecos daquilo que tem ouvido, da carta de Pedro, das exposições, daquilo que nós temos estudado. Pela manhã, no capítulo 1, nós caminhamos do verso 13 até o verso 16, e agora à noite nós caminharemos do verso 17 até o verso 21. Então dê uma olhadinha aí, de 17 até 21. E logo depois da exposição bíblica, nós teremos o momento da celebração da ceia, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, de 17 a 21. Diz assim o texto sagrado: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que alegria poder celebrar ao Senhor com a Tua igreja e ouvir os nossos irmãos e irmãs cantando ao Senhor. E nessa hora, Pai, nós queremos pedir a orientação e a instrução do Teu Santo Espírito. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e a nossa oração é que essa palavra fale ao nosso coração, que essa palavra transforme os nossos pensamentos, que essa palavra transforme a nossa vida no nome de Jesus. E é no nome dele, Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Eu começo com uma pergunta: como nós vamos viver a nossa peregrinação? Como vamos viver o tempo que o Senhor nos dará nessa vida, nessa jornada? Pedro aqui começa nos ensinando e falando como nós devemos viver essa nossa peregrinação, lembrando que ele usa essa terminologia para dizer que nós somos forasteiros, que nós estamos de passagem nessa vida e que nós não temos residência fixa nessa vida, ou não poderíamos ter um tipo de raízes nesse mundo, mas que nós estamos nessa peregrinação e nós não sabemos o nosso tempo de peregrinação. Alguém aqui poderia levantar a mão e falar assim: não, eu sei quanto tempo eu tenho de vida. Não sabemos. Você sabe? Eu não sei. E não sei se seria tão agradável se soubéssemos isso. Dia desses uma pessoa falou isso para mim: seria legal se nós soubéssemos o dia da nossa partida. Eu falei: que vida chata. Porque o cristão deve viver preparado e se preparando a cada momento para a segunda vinda de Jesus. Então, para nós, essa não certeza do dia da nossa partida, isso é extremamente importante para nós. E aí vai nos ensinando e nos moldando como nós devemos viver a nossa peregrinação, esse tempo que Deus vai nos dar aqui. Então nós não sabemos o tempo, mas sabemos como viver, e é isso que nós veremos a partir desse texto, nessa leitura. Nós estamos acompanhando o texto de 1 Pedro, já acompanhamos quando Pedro diz que Deus é bendito, que o Espírito Santo está nos santificando. Hoje pela manhã aprendemos a respeito da santificação, e a santificação, a santidade como uma marca da salvação em nossos corações. Já temos a salvação, somos de Deus, e agora precisaremos então aprender que a nossa caminhada deve ser uma caminhada de reverência, como na expressão de Pedro,
de temor, e daqui a pouquinho eu chego nesse ponto. Mas infelizmente a expressão temor, reverência, devoção a Deus são expressões que fugiram da nossa realidade. Parece que nós não pensamos mais e parece que nós não temos mais esses conceitos tão evidentes ou tão claros em nossas vidas. E por isso eu acho que esse texto é extremamente importante para nos orientar nessa noite, uma vez que iremos celebrar a ceia do Senhor. Então, eu estou com essa pergunta: como viver a nossa peregrinação? E eu quero dar aos irmãos 3 pontos importantes que eu tirei e fui guiado pela palavra do Senhor nesse texto. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que haverá um julgamento de Deus. Essa mensagem o mundo não quer ouvir e ninguém gosta de ser lembrado disso, mas nós precisamos, como igreja, lembrar o povo de Deus e lembrar o mundo que um dia haverá um julgamento de Deus. Deus vai aplicar justiça. Não gostamos disso. Estamos acostumados a ouvir do Deus do amor, do Deus que é Pai, mas o mesmo Deus que a Bíblia revela como Pai, Ele também é juiz. E nós esquecemos de olhar e de ver e de visualizar a figura da justiça de Deus no próprio Deus que é o nosso Pai. Então Deus não é condescendente com o pecado ou com a iniquidade das suas criaturas e nem dos seus filhos. E Pedro aqui deixa claro que nós iremos comparecer junto ao tribunal de Deus para prestar contas. E esse é o mesmo conceito que Paulo também usa para falar que nós um dia estaremos diante do tribunal de Deus. Eu não sei se te assusta, mas eu gostaria no mínimo que isso provocasse em você uma inquietação na forma como você tem vivido. Porque todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Deus. E é claro que nós, os salvos, estaremos ali para receber aquela palavra maravilhosa, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós que estamos em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém por isso. Mas o outro lado da moeda é aquele povo que viveu no ateísmo, descrendo de Deus e que terá que enfrentar não a face amorosa de Deus, mas a face da justiça de Deus. E aí Pedro vai nos lembrar que nós precisamos caminhar e viver a nossa jornada aqui e agora, lembrando que nós estaremos diante de Deus. Às vezes nós temos algumas dificuldades de relacionamentos porque nós não damos conta dos presentes que Deus coloca na nossa vida. Por exemplo, um casal que briga. Casal que briga. Já viram falar? Pastor de vez em quando é chamado para separar a briga de casamento. Não sei porque essas brigas sempre acontecem de madrugada. Telefone toca de madrugada, eu já sei. Ou é hospital ou é casal brigando. Contei esses dias para o Lucas e Vanessa. Eles que vão entrar no ministério, eles deram muita risada. Eu falei, a hora de vocês vai chegar. E aí um dia fui para separar uma briga. E tentei mostrar para o casal como Deus colocou uma pessoa no coração e na vida da outra pessoa e que eles não podiam brigar. Ah, pastor, mas você não sabe como que é esse marido. Eu falei, imagino. E aí o marido, pastor, você não sabe como que é essa criatura. Eu falei, imagino. Por isso que eu peço misericórdia para os dois. Eu tinha que ser neutro, né? Conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, sabe qual é o problema de vocês? Que vocês não oram juntos. Um dia que vocês orarem juntos, vocês não conseguem brigar. Olha o meu raciocínio com eles. Você consegue brigar com quem você ora? Quando eu começava a fazer arte na casa da minha avó, ela segurava minha mão e começava a orar comigo, olhando nos meus olhos. Falei, vó, tem que fazer oração de olho fechado. Não, é de olho aberto mesmo, meu filho. Deus abençoe esse menino rebelde. Era assim, para a gente aprender. Então vá orar com as pessoas que Deus colocou na sua vida. A gente briga às vezes e tem conflitos interpessoais porque nós não oramos juntos. E nos esquecemos que nós um dia teremos que prestar contas diante de Deus. Imagina chegando diante de Deus e a gente tendo que se justificar. Não, Deus, sabe o que era? Meu WhatsApp ele não era muito controlado pelo Espírito. Era mais da carne mesmo.
E eu disparava assim mensagem, eu escrevia sem pensar, era uma coisa. Veja o que Pedro está dizendo para nós. Nós um dia teremos que enfrentar a figura de Deus não como pai, mas como juiz. E o Deus que julga é o mesmo que nós chamamos de pai. E a Bíblia não tem nenhum problema com essa incompatibilidade, porque as pessoas falam assim: não, pastor, é incompatível falar que Deus é pai, mas que Deus é justo. Mas a Bíblia não tem esse problema de incompatibilidade. Apresenta para nós o Deus Criador, o Deus Pai e o Deus justo. E alguém vai falar o seguinte: mas o que aconteceu na história? Intervenções de Deus mostrando a sua justiça. Você tem dó das pessoas que morreram lá no dilúvio de Noé? Eu não. Noé pregou a justiça de Deus. Arrependei-os porque a água vai cair. E o que o pessoal fazia? Falar: esse rapaz aí está louco, esse tal de Noé aí. O que houve? Dilúvio. Deus falou para Ló, lembra? Falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Contava essa história para Timóteo, ele falava assim: mas pai, por que essa mulher então ficou uma estátua de sal? Eu falei: então, olhou para trás, não obedeceu, abandona, renúncia. Deus que intervém com justiça. Agora, o caráter do nosso juiz é que dá segurança para nós, porque o caráter de Deus é justo, é puro. Nós não sabemos julgar. Tive uma ovelha que era juiz de trabalho, tinha causas trabalhistas. E algumas vezes ele chegava para mim e falava assim: Jefferson, eu estou com uma situação assim, assim, assado. O que você me diz? Eu falei: vamos orar. Como é difícil julgar as causas. Como é difícil, porque nós somos extremamente pecadores, contaminados pelo pecado, mas Deus julga com justiça. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O juízo de Deus, ele é correto, ele não é imparcial. Nós sempre tendemos para um lado, não é assim? Uma dica: sempre precisamos ouvir os dois lados da história quando a gente toca nas questões humanas. Agora, Deus sonda o nosso coração. E veja que a expressão de Pedro é o seguinte: que Deus julga e Deus não faz acepção de pessoas. O juízo de Deus é sobre todos. Ele julga homens e mulheres, ricos e pobres, pequenos e grandes, analfabetos e instruídos, com o mesmo rigor, com o mesmo critério, baseado em seu caráter. E Deus julga a partir de si mesmo, ou seja, Deus julga a partir do seu caráter. E o caráter de Deus é justo, amoroso, generoso, benevolente, mas ele é 100% justiça. Agora, qual que é o critério do julgamento? As nossas obras. É interessante que não há imunidade para ninguém, não há preferências. Eu me lembro quando morava em Rio Claro, nós tínhamos um vizinho que tinha 5 filhos, e esse era meu padrão, meu sonho, 5 filhos. E eu me lembro que às vezes os meninos ficavam brigando, e eu falava assim: o que essa mãe vai fazer? Imagina 5 crianças brigando. Ela chamava o pai, chamava todo mundo e começava a tentar dar um jeito naquilo. Mas é claro que ela chamava a atenção de 2, os outros 2 que estavam atrás dela faziam o quê? Careta, e não tinha como. Ela não conseguia dar jeito naqueles meninos, inclusive são meus amigos, um deles está me acompanhando aí, não vou falar o nome dele, mas eu via que ela tinha privilégios. Ela falava de uma maneira um pouco mais mansa com o mais velho, porque o mais velho ia ajudá-la a cuidar dos outros. Mas agora, o juízo de Deus não tem privilégio para ninguém, não tem grau de parentesco. Interessante que as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, será que lá no dia dos juízos eu não tenho como ir a reboque com o Senhor? Comigo não. Toma um jeito na tua vida, aceita Jesus, vai para a igreja. Como a gente costuma dizer popularmente: toma rumo, meu filho. O sujeito não gostou de ouvir isso, não. Meu borracheiro veio com essa história aí. Furou o pneu do meu carro, parei lá. Pastor, já que o senhor é assim com Deus, eu falei: você pode ser também.
No dia do juízo não dá para dizer que a gente era amigo. Eu falei, não tem essa história não. A salvação é pessoal, é o Senhor e Deus. Tá fazendo um calor, né, muito forte aqui em Sorocaba. Eu falei, imagina o inferno, enxofre. Você sentiu o cheiro de enxofre, meu filho? A gente dá risada, mas Deus vai aplicar justiça. E Deus vai honrar a nossa fé em Jesus. Amém por isso. E quais são as implicações do juízo de Deus? Dá uma olhadinha aí no versículo 17. Ora, se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras, portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. Se vocês sabem, amados irmãos e irmãs, que Deus é justo, nós precisamos nos portar com temor diante da vida. E aqui entra a questão da reverência. A nossa postura deve revelar à sociedade a nossa reverência diante de Deus. A vida é importante e por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim ou não? Precisamos cuidar do planeta, precisamos cuidar da igreja, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. Veja que quando nós tememos a Deus, os nossos olhos são completamente abertos para aquilo que Deus ama. Isso é uma vida que revela que nós estamos chegando no dia do juízo. E como você está se portando nessa vida? Será que as pessoas veem que você tem temor a Deus? Porque temor a Deus é reconhecer o tamanho de Deus. Ensinar aqui na igreja, foi a irmã Lídia inclusive, uma canção para o Timóteo, que fala que Deus é grandão. E aí Timóteo quer saber o tamanho de Deus. Quem aqui me ajuda? Quem? Como que eu explico para ele o tamanho de Deus? Tem livro de teologia? Tem no grego, Eduardo, você que está estudando? Agora, o que é temor? Temor é quando a gente reconhece o tamanho de Deus, a santidade de Deus. E tem muita gente que fala o seguinte: eu temo a Deus, mas eu não peço orientação a Ele para tomar uma decisão. Isso não é temor. Uma pessoa que teme a Deus, ela não dá um passo sem pedir orientação a Deus. Vou contar um caso bem específico. Quando criança, pequenininho, meu pai caminhoneiro, grana era curta, frete pagava pouco, meu pai deixava o dinheiro para a semana, e meu pai não é crente, não sei se ele está ouvindo lá em casa, e era proibido pegar o dinheiro e dar o dízimo, e minha mãe fazia o quê? Como crente, o que você acha que ela fazia? Dava o dízimo, e ela ensinava a gente o seguinte, a dar o dízimo, e orar para que o dinheiro do dízimo não faltasse na compra. E eu ficava olhando para minha mãe, falava assim, gente, eu sempre fui muito questionador, né? Minha mãe orando, antes de fazer compra no supermercado. Pensa, a gente em casa orando por aquele dinheiro, por aquele recurso, chegava na entrada do supermercado, levantando a mão assim, Senhor, nos dê orientação para a gente comprar só aquilo que a gente precisa e que o Senhor transborde esse recurso. Era um conceito pequeno lá que eu aprendi na infância e que agora eu carrego para a vida. Sabe o que minha mãe estava me ensinando? Que eu não posso dar nenhum passo sem pedir orientação a Deus. Agora tem gente que namora e não pede orientação a Deus, depois fica com o coração partido, né? Chora ou não chora? Casamento que é desfeito, sociedade que não deu certo, relacionamento destruído, porque nós precisamos entender que para tudo na vida, precisamos pedir orientação para Deus. Conheço uma igreja que não pediu orientação para o Senhor, não tiveram temor a Deus, convidaram um obreiro que está destruindo a igreja, porque não tiveram o quê? Temor a Deus. E o temor a Deus nos coloca diante dessa realidade de que tudo na nossa vida precisa ser pautado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é temor, é reconhecer que Ele é santo, reconhecer que Ele sabe tudo e Ele sabe o melhor para mim e para a sua vida. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Isso nos dá segurança para tomar as decisões.
E a gente fala que a gente teme a Deus, mas a gente não consulta a Deus. É uma incoerência tremenda dizer que amamos a Deus, que tememos a Deus e não consultar para tomar decisões. Aí você muda de emprego, quebra a cara no próximo emprego, você fala: pastor, meu chefe é insuportável. Mas por que você saiu de onde você estava? Porque eu quis. Fala: então, agora começa a mandar currículo, né? Mas agora aprendi, agora eu vou pedir a Deus. Então aprenda, porque tudo nós precisamos pedir que Deus nos oriente. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar da redenção de Jesus Cristo. Lembrar que há um tema central na Bíblia, e Jesus é o tema central da Bíblia. Tudo na Bíblia fala e converge para Jesus. No Antigo Testamento, tudo está apontando para Jesus. Nos Evangelhos, narrando a vida de Jesus. E depois dos Evangelhos, nas cartas, apontando para Jesus que vai voltar. Mas é interessante que a Bíblia vai falar a respeito do sangue de Jesus. E no Antigo Testamento, o sangue de Jesus é prefigurado pelo sangue dos animais que eram sacrificados nos holocaustos e também do cordeiro na celebração da Páscoa. E no Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para nos remir, para nos comprar, e nós somos então reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus. Não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, pela nossa religiosidade, mas sim pela graça de Deus por meio e tão somente pelo sangue de Jesus. O sangue da nova aliança. Tem um jargão do passado que dizia o seguinte: o sangue de Jesus tem poder. E nós precisamos resgatar isso. Porque às vezes nós acompanhamos alguns cultos, parece que Jesus não tem tanto poder assim. Porque se fala tanto de Satanás, do diabo, já viu isso aí? Mandaram um link outro dia para mim, eu falei: isso não dá para assistir. Eu quero ouvir de Deus. Mas o inimigo está derrotado, já está sentenciado. A vitória é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos no poder. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Por que a igreja caminha? Por que a igreja continua viva? Porque ela está alicerçada no sangue de Jesus. E aqui nós temos o preço do resgate. É interessante como Pedro vai falar a respeito da redenção. E nós não fomos salvos e resgatados por prata e ouro, por coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados por coisas incorruptíveis, ou pelo sangue de Jesus. É interessante que Pedro está falando o seguinte: não foi por prata nem ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Porque a prata e o ouro, mesmo sendo valiosas, elas irão se corromper, mas o sangue de Jesus nunca irá se corromper. Louvado seja Deus por isso. Agora, na época em que Pedro está escrevendo o texto, ele está dizendo que os escravos eram libertos pelas condições financeiras. Ou seja, se você tem um escravo, você gosta muito dele, ele trabalha muito bem, você tem dinheiro, o que você faz? Você pega o ouro e prata e vai lá e compra aquele escravo. E aí vem Pedro e vai usar essa expressão e vai dizer o seguinte: nós fomos libertos das garras de Satanás e da condenação do inferno, nós fomos arrancados da prisão do pecado, do vício da iniquidade, por meio do sangue de Jesus. Há poder, sim, só no sangue de Jesus, e só por meio do sangue de Jesus. Então veja que o sangue de Jesus é o fundamento da minha e da sua salvação. A nossa salvação depende do sangue de Jesus. E nós precisamos entender que nós estamos debaixo do sangue de Jesus, porque quem está debaixo do sangue de Jesus tem esperança. Segundo Pedro, tem a viva esperança. Mas quem não está debaixo do sangue de Jesus não tem esperança. A esperança só reside no coração daqueles que conhecem a Jesus e que foram lavados pelo sangue de Jesus. Vem o autor aos Hebreus e fala o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento do sangue de Jesus não haveria remissão dos nossos pecados. E graças a Deus, Ele foi obediente na cruz até a morte, e morte de cruz.
para falar a mim e a você que Ele nos ama. Não sei se você conhece ou já ouviu falar de John Wesley, grande pregador, avivalista. E numa noite ele sonhou que tinha ido ao inferno. Eu não queria ter esse sonho não, mas é o sonho de John Wesley. Ele sonhou que foi ao inferno, mas depois ele sonhou que foi no céu, mas eu já conto. E aí quando ele chegou no inferno, ele chegou lá e falou o seguinte: há metodistas aqui? Sim, há metodistas aqui. Há anglicanos aqui? Sim. Há presbiterianos aqui? Sim. Há católicos aqui? Sim. Tem batista aqui? Tem. Aí ele ficou preocupado, dormiu de novo e sonhou. Eu achei interessante John Wesley. É tão espiritual que ele sonha a mesma coisa 2 vezes. Não sei se aconteceu com você. Às vezes a gente está num sonho bom, eu falo assim, vou tentar dormir para ver se volta, né? Mas não volta. Mas com John Wesley deu certo. E ele voltou a dormir. E aí ele sonhou que ele estava no céu. E aí quando ele chegou no céu, ele disse: há metodistas aqui? Não. Opa. Anglicanos aqui? Não. Há presbiterianos aqui? Não. Há católicos aqui? Também não. Há batistas aqui no céu? Também não. Eis que o anjo disse: aqui no céu só há aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. É interessante que é essa expressão que está no livro do Apocalipse. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, de onde vieram? Quem são? Respondeu: meu Senhor, tudo sabes. Ele então me disse: são esses que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Um dos últimos versos do Apocalipse vai dizer assim, lá no capítulo 22, bem-aventurados, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam assistir o direito à árvore da vida e entrar pela porta da cidade celestial. No céu somente habitarão aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, só pelo sangue de Jesus. E nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Éramos escravos do pecado e tínhamos uma vida fútil, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, uma vida vazia, e fomos resgatados. A vida sem Jesus é assim, vazia, sem sentido, fútil, sem esperança, mas graças a Deus nós fomos resgatados. E essa expressão resgate é muito interessante, porque Jesus disse que Ele veio para resgatar, para salvar o perdido e aquele que está doente. A ilustração mais próxima que eu achei dessa expressão, trazendo para a nossa cultura do resgate, é a do salva-vidas. Quando você vai lá na piscina, tem o tal do salva-vidas. O que ele fica fazendo lá? Atento para ver se ninguém vai se afogar, e se alguém se afogar, ele vai lá. Quando você vai para a praia, abre um parênteses aqui, que saudade de ir para a praia, hein? Só eu? Ou não? Nessas horas a gente não tem nenhum amigo, né? Que fala assim, ó, tem uma casa na praia, vou te levar para lá. Aí você está na praia, tem aquele rapaz, fica, o salva-vida fica naquela, uma escadinha assim, ele fica lá em cima olhando. Se alguém está se afogando, ele joga a boinha, pega o sujeito, põe nas costas e traz até a beira da praia, salva a vida da pessoa. Esse é Jesus. E essa é a ideia de Pedro do resgate. Lembrando que o povo de Deus foi resgatado do Egito, ele está usando a expressão de Êxodo. Naquela noite, naquela libertação, o sangue do Cordeiro foi aspergido nas casas, e as casas que tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, não houve morte. O que eu quero dizer aqui? Que o sangue do Cordeiro livrou os filhos de Israel da morte, assim como o sangue de Jesus também nos livra da morte eterna. Amém por isso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi anunciado por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caminho para o final, quando Jesus é o ofertante e a oferta.
Jesus é o sacerdote e o sacrifício. É o sangue de Jesus vertido na cruz que nos liberta. É o sangue de Jesus vertido na cruz que nos compra. Só por Jesus, e tão somente só por Jesus, é que temos livre acesso à presença de Deus. E aqui nós temos a última expressão, quando Pedro diz para nós, dá uma olhadinha comigo aí no versículo 20, que Jesus é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Não sei se isso te toca, mas a mim me tocou de uma maneira profunda. E fazendo o estudo das expressões que Pedro usa, eu achei uma preciosidade aqui. Porque às vezes, qual que é a nossa tendência? Nós falamos sempre e gostamos de reforçar que Deus é criador. E não tem nenhum problema com isso. Gênesis 1:1 vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que olha esse texto de Pedro, que era um judeu que conhecia o Antigo Testamento com profundidade. Ele está dizendo que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido destinado para essa finalidade. Por isso que eu quero mostrar aqui que antes da criação houve redenção. O nosso Deus é redentor. Haja vista que Jó diz o seguinte: eis que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O que nós precisamos lembrar sempre é isso, que o mesmo Deus que nos criou, e vale lembrar que Deus nos conhece antes da nossa concepção no ventre da nossa mãe. Amém por isso. Que amor incrível. Não sei se a gente consegue com a nossa racionalidade alcançar isso. Que amor incrível. E aí o que eu quero mostrar aqui é que Deus não foi surpreendido pelo pecado. Jesus não foi o plano B de Deus. Antes da formação do mundo, Jesus já havia sido destinado para essa missão de salvar e resgatar a humanidade. E por isso eu convido você a ter fé e a ter esperança nesse Jesus, conforme está descrito aí no verso de número 21. Por meio dele, por meio de Jesus, tendes fé em Deus. Nós temos fé em Deus por meio de Jesus. E é por meio de Jesus, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória de assentar-se à direita de Deus, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Não no cenário político, não no cenário econômico, não nas nossas previsões, mas que a nossa esperança, que a nossa fé esteja em Deus, por meio de Jesus que derramou o seu sangue para nos comprar, nos lavar e nos remir. Que Deus nos abençoe e que Deus continue falando ao nosso coração. Amém?